Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga. E nessa tarde de segunda-feira, vamos sentar aqui no bar aqui chamado Canal Gol de Barriga e resenhar sobre o que está acontecendo com o Fluminense, né? Nesse vídeo eu fiquei essa madrugada pensando, né? Cheguei ontem 4 da manhã aqui no Rio de Janeiro. Tô indo agora gravar o Charla, enquanto eu tô fazendo isso aqui, tô saindo de casa para gravar o Charla. De noite tem Parque Shopping, Giro do Jornada. Amanhã, 7 da manhã, já estamos no aeroporto, indo para Porto Alegre. E nessa loucura aqui, no pouco tempo deitado, eu tava pensando, cara, o que aconteceu com o Fluminense? Eu pensei em 6 motivos que eu acho que são muito relevantes para o que está acontecendo com o Fluminense, né? Talvez não seja nenhum desses, talvez você concorde com esse, pense outro. Esse é o vídeo que eu quero muito comentário de vocês, tá bom? Então vamos rodar a vinheta e começar essa brincadeira aqui. Essa brincadeira não é a palavra, né? Esse desabafo aqui com vocês. Antes de começar, eu só vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal para a gente bater 15 mil inscritos, né? E também vou pedir, se você já é inscrito, deixa o like, que ajuda muito. E falei antes da vinheta e vou repetir. Por favor, comente, esse é o vídeo que eu quero ler o comentário de vocês, né? Vocês têm comentado bastante aqui no canal, eu gosto de ler esses comentários para ver se vocês estão concordando com a minha ideia ou até discordando também, principalmente quando é um discordando, dando opinião, falando o porquê tá discordando. É bem legal trocar essa ideia, tá? Vou começar no óbvio. O motivo 1 é a saída do Arias, né? O Arias muda muito o time do Fluminense. A gente não tá falando que a gente perdeu um jogador qualquer, a gente tá falando de perder o melhor jogador do futebol sul-americano. E é um jogador que a gente não vai conseguir encontrar um igual, porém a gente precisa encontrar alguém. E nesse momento que entregam na mesa do Fluminense, né? Mas só antes de falar da reposição, o jogo do Fluminense dependia da transição do Arias, dependia do Arias pegar aquela bola na direita, daqueles giros que a gente ficava encantado ali, driblando todo mundo, e conseguia acionar um centroavante ou ele mesmo finalizar. E a gente não tem um jogador que faça isso no nosso elenco hoje. E quando a gente olha para as notícias, o mercado Fluminense está negociando com o Vitinho, que assim, é repetitivo, mas é mais um para mim, não é o pior atacante do mundo, mas Soteldo também não é, o Canóbio também não é, o Everaldo também não deve ser o pior, mas é um grande mais um ali, o Vitinho, vai brigar para jogar, ainda mais que tenha o carinho do Renato, mas está falando de jogador displicente, que ficou 5 temporadas no Flamengo, 4 ou 5, a torcida do Flamengo nunca abraçou ele e fez uma temporada muito boa em 21. Esse é basicamente o Vitinho, que está há um tempo fora e o Fluminense está querendo trazer. O Fluminense já fez a proposta, né, essa informação. O outro é o Lucas Ribeiro, que a gente não sabe se é o Fluminense, mas o Lucas Ribeiro não foi treinar, dado que jogou contra a gente, o jogador do Mamelodi ali, que parece ser bom, parece ser uma boa aposta, mas é uma aposta também. Mas ele não foi treinar, porque o segundo já está muito adiantado com outro clube, e pode-se especular entre esses clubes tem o Fluminense, né? Essa é a informação que a gente tem, vindo de lá, da África do Sul, e tem o Inestrosa, que é essa novela, eles pedem muito dinheiro, eles querem o Serno, o Fluminense não quer dar o Serno, o Fluminense não quer dar muito dinheiro, eles querem jogar com o Inestrosa, e o tempo está passando, quarta-feira tem jogo da Copa do Brasil, e a gente não contrata ninguém, esse é um motivo meio claro, né? Vamos para o segundo motivo. O segundo motivo é um rodízio excessivo do Renato, né? O Renato tá vendendo uma ideia pra gente de que o Fluminense é o time mais cansado, o Fluminense jogou demais, só que assim, Palmeiras, Flamengo e Botafogo também jogaram a Copa do Mundo. E digo mais, eles voltaram, jogaram 4 dias antes da gente, que eles jogam uma rodada antes do que a gente. E assim, não é uma diferença tão grande, tão absurda assim, e eles estão conseguindo jogar bola. Só quem não tá conseguindo é o Fluminense. E esse, todo mundo tá poupando. Poupar existe desde sempre, tá? Você poupar um ou outro jogador desgastado, o Mano Menezes fazia isso, o Diniz, até o Diniz, né, em 23 ele não fez, 24 estourou a galera, realmente, mas foi assim, é um outro ponto, né? É o outro extremo, eu diria. Mas assim, o Abel faz isso, o Odair faz isso, o Roger Machado faz isso, o Marcão, algo normal do futebol. Mas nesse momento tá exagerado, isso é indiscutível. Tá uma coisa descontrolada. Ou o Fluminense está sem físico nenhum, ou é uma maluquice do Renato. E não é que o Renato sempre fez isso, o Fluminense tinha um time base. Quando você pega o Mundial, a gente sabe o time do Mundial. Ó, vamos lá, Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, Thiago Silva, René, Bernal, Martinelli, Bernal não, desculpa, Nonato, Martinelli, Hércules, Arias e Cano. A gente jogou 6 jogos no Mundial. Todos esses jogadores que eu falei jogaram 4 jogos. Isso é um time titular. Isso é uma base de um time titular. E por que todos não jogaram todos? Porque tem que poupar.
E aí você vai colocando um. Tem jogo que entrou o Everaldo no lugar do Cano, teve jogo que o Ganso começou como titular, teve jogo que o Fuentes começou como titular, teve jogo que o Guga começou como titular, tem jogadores que ficaram suspensos, como foi Martinelli e Samuel Xavier. Então, assim, o Thiago Santos joga contra também no último jogo. Então, assim, é normal poupar. Ah, Fio, então ele tá fazendo isso agora? Não. Nesse momento, nos 4 jogos da nossa volta, a gente são 4 jogos. Fábio, Freitas, Martinelli e Thiago Silva. São os únicos jogadores que jogaram 3 jogos. No caso do Martinelli e do Fábio, começaram 4 jogos. Jogaram não, começaram titular. Ou seja, o Fluminense não tem o time titular. De 11, tem 4 que jogaram mais da metade. O resto jogou 2 ou 1 jogo, os titulares que estão entrando. Isso deixa um time sem entrosamento, um time perdido. Se você me contar um time que voou, um time que foi bem, que você não sabia a base, quando eu digo a base, 7, 8 titulares. O Fluminense hoje tem 3 ou 4 titulares nesse momento. Isso não existe. Então, o Renato precisa desenhar um time de novo. Ou o Renato está perdido de não saber quem são os titulares, ou está perdido nessa escolha de um rodízio eterno, ou ninguém tem físico no Fluminense. Então, para mim, esse é o segundo ponto que tem atrapalhado muito nesses 4 jogos. Terceiro ponto que eu separei aqui, bola aérea. Assim, a gente critica muitos técnicos, né? Eu lembro numa crítica isso muito ao Mano Menezes do Cruzeiro, ao Cuca também, que era o Mano Ball, o Cuca Ball, o cara que joga só a bola parada e resolve jogos. Mas isso é o futebol de hoje em dia, isso resolve jogo. E o Fluminense precisa entender isso e começar a treinar. O líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo. O Flamengo, contra o Fluminense, ganha no final com uma bola aérea. Contra o Red Bull Bragantino, empata o jogo, né? Tava perdendo o jogo na reta final do segundo tempo. Empata com a bola aérea e depois vira o jogo. E contra o Atlético Mineiro ontem, na reta final do jogo, também faz gol de cabeça. É líder do campeonato. A torcida do Flamengo tá puta com isso? Eu acho que não. Aí vamos jogar pra gente? A gente volta contra o Cruzeiro. O Fabrício Bruno sobe sozinho, sem marcação nenhuma, e faz o gol de cabeça. Aí vamos jogar contra o Flamengo. O Léo Ortiz, no segundo tempo, sobe e ganha 3 vezes no primeiro pau. Ele, antes do gol, que é a bola que ele desvia pro Pedro, ele ganha 2. E a gente não consegue marcar. Contra o Palmeiras, o Maurício cabeceia frango do Fábio, concordamos. Aliás, esse é um dos pontos daqui a pouco. O Maurício cabeceia sozinho na pequena área. E ontem o Arboleda, que a gente sabe que é um bom cabeceador, no primeiro tempo sobe sozinho e abre o placar. Eu acho. Aí o Renato é questionado, ele fala, mas eu tenho pouco tempo para treinar, treino um pouquinho de cada coisa. Aí ele fala, não é desculpa, mas é desculpa, porque todo mundo tem pouco tempo também, Renato. E acho que a galera treina. Porque só a gente toma gol todo jogo de bola aérea e não consegue fazer um gol de cabeça. Então, espero que ele arrume algum tempo para treinar, né? Porque se ele falar que não vai treinar, fica complicado. Quarto ponto, o nosso ataque tá com alergia de fazer gol, pô. Isso é muito complicado. Ontem jogou, se eu estiver esquecendo alguém, vocês comentem. Começa de titular Canóbio, John Kennedy, Everaldo. Entra o Serna e o Soteldo, são 5 atacantes. Sabe quantos finalizaram no gol? Nenhum. Nenhum deles finalizou ontem pro gol. A gente, desde que voltou no Mundial, são 4 jogos, 8 atacantes entraram em campo. Só quem fez gol foi o Cano. E o Cano foi de pênalti. A gente precisa resolver isso. A gente tem um elenco de jogadores atacantes que não sabem fazer gol. Tem o Cano ali que sabe fazer gol, mas está numa fase ruim, mesmo assim, está fazendo mais gol do que todos os outros. De resto, a gente tem atacantes que não gostam de fazer gol. O Canóbio, dos últimos 18 jogos, você ficar feliz. Vamos lá, Canóbio, vamos fazer direitinho aqui? Você ficar desesperado que nem eu. Canóbio, que a gente pagou 37 milhões de reais por 80% dele, dos últimos 18 jogos que entrou em campo com a camisa do Fluminense, fez um gol. Caraca, fio. Quer ficar mais assustado? O Soteldo, nosso outro atacante, pensei nos 2 atacantes mais caros que a gente pagou, tá? Que a gente pagou 30 milhões por metade do Soteldo, por incrível que pareça, dá para dividir aquilo em metade, ele não faz um gol nas 28 partidas, as últimas 28 partidas que ele entrou em campo. É preocupante, não é? Mas o Fluminense está contratando o Vitinho, que deve ser um grande goleador.
Deve ser o cara que vai, ou se não é goleador, vai dar 250 assistências. Eu tô preocupado, espero que vocês também. Quinto ponto, desatenção, cara. O time tá desatento. E era um dos grandes méritos do Fluminense no Mundial, o foco, principalmente jogos contra o Borussia e contra a Inter, a gente falar, cara, o time tá focado, o time tá ligado o jogo inteiro. O time não tá ligado. O time contra o Cruzeiro no primeiro jogo, ele tem um apagão. É um time que tem um apagão de 10 minutos, que deixa que o Martinelli perde uma bola, gera um escanteio, o Fabrício Bruno sobe sozinho, e depois o Caio Jorge, só o artilheiro do campeonato, passa brincando. O Freitas olha para um lado, ele passa para o outro e faz um gol. Contra o Flamengo, no segundo tempo perdido, mais uma vez, a gente olhava o Léo Ortiz cabeceou uma, o Léo Ortiz cabeceou duas, o Léo Ortiz cabeceou três, a terceira entrou. No jogo contra o Palmeiras, aí não preciso falar, né? O jogo contra o Palmeiras é o Fábio Martinelli entregando 2 gols. Para mim tem uma falta de estar ligado ali nesse momento. E no jogo contra o São Paulo é tudo, né? É Guga, é Freitas, é John Kennedy sem dominar a bola, é todo mundo. Aí, ontem foi um festival de falta de foco e atenção, falta de futebol, falta de tudo. Ontem eu não quero nem comentar, mas o time precisa voltar a ficar atento. Por que esse time está desatento? Eu não sei, mas o Renato falou isso na coletiva passada. E nessa também. E aí eu vou te perguntar, Renato, você ganha mais de 1,5 milhão por mês, ou 1,5 milhão que seja, ou 1,2 milhão que seja. Acho que você tem a responsabilidade de deixar esse time ligado. Acho que você, na hora que você fala, o primeiro ponto é você reconhecer que existe essa desatenção. Você já reconheceu. Agora o segundo ponto é você resolver. Você é muito bem pago para resolver isso. Então espero que você resolva de alguma forma. Sexto ponto é assim, é o ponto que é menos o time do Renato, e esse é mais... Os outros pontos eu acho que são mais objetivos, esse é um pouco mais subjetivo. É um time, é um elenco, apesar de ter mudado boa parte, mas ainda tem uma espinha ali, esse elenco, uma espinha dorsal ali, alguns jogadores, boa parte ali também participaram da temporada passada, um time que não sabe lidar depois de um sucesso. É um time que ganha a Libertadores 23, a Recopa 24, e depois desanda o ano inteiro. E é um time que todo mundo tá batendo palma no Mundial e também não consegue lidar com isso. Um time grande precisa saber lidar com sucessos. Digo mais, a Libertadores pelo menos é um sucesso que tem uma taça na sala de troféus do Fluminense. O Mundial não tem taça nenhuma, não tem uma taça, parabéns, chegou na semifinal. Tem um reconhecimento da galera, mas é mais constrangedor ainda um relaxamento excessivo após um não título. Então, o Fluminense tem que voltar a se ligar. E acho que nada mais importante que isso do que classificar contra o Internacional, que é o jogo de quarta-feira. E tudo isso passa pela vitória do primeiro jogo, fazer um grande resultado ali. Então, é um jogo decisivo demais. E só para fechar o vídeo, se tiver outros motivos, eu quero que você deixe aqui os outros motivos, tá bom? Nós já falamos que a diretoria tem que contratar, falamos do jogador atento, falamos do Renato Gaúcho. Agora, são 5 derrotas seguidas. 5 derrotas e uma eliminação na Copa do Brasil. Não existe Guardiola que consiga sustentar, não balançar numa situação dessa. Então o Renato Gaúcho, ainda mais que é contra o Inter, que ele gosta dessa marra dele, é bom ele entender que ele precisa na marra dele agora. Porque a gente precisa dessa classificação e ele também precisa. Então eu vou pedir mais uma vez, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Hoje vai ter live em algum momento, quando eu chegar ali no Parque Shopping, tô levando material para fazer live direto lá para trocar uma ideia com vocês. Acho que é o momento que cabe a gente trocar essa ideia. Não vou ficar aparecendo aqui só na vitória, até porque se eu fizer isso, o canal pode acabar, né? Então vou fazer live, vou fazer alguma live aqui para vocês hoje. Mas deixa o like, se inscreve no canal, a gente se esbarra por aqui, tá bom? Quero ver o comentário de vocês nesse vídeo.